Agora a análise aqui em estúdio. Comigo já tenho a jornalista Rita Tavares e também o analista político Raul Vaz. Muito boa tarde aos dois. Rita, começo por ti. Um debate inevitavelmente marcado pela posição, ou não, neste caso, de Luís Montenegro relativamente à segunda volta das presidenciais. Sim, é expectável a posição em que se põe Luís Montenegro, a tal neutralidade relativamente à segunda volta das presidenciais, deixa-o nesta posição, está ali à mercê da crítica de um lado e do outro na Assembleia da República, aliás, e até da Iniciativa Liberal, que lhe apontou outro problema, que foi ter perdido, o candidato de centro-direita ter perdido e não ter conseguido que vingasse a posição de Luís Marques Mendes, que também é uma coisa intrigante da parte da Iniciativa Liberal, que também tinha um candidato próprio, portanto, e que ficou até à frente de Luís Marques Mendes. O facto de um primeiro-ministro acabar por não ter outra alternativa senão esta é uma coisa que não o deixa isento da crítica, como se viu hoje, e muito menos isento da contradição, porque não houve uma questão de neutralidade na primeira volta para Luís Montenegro. Não houve este raciocínio tático de não apoiar nenhuma das candidaturas, nenhum dos candidatos, para que não pudesse ter problemas na relação institucional obrigatória que terá com o próximo Presidente da República. Portanto, aí não houve neutralidade. Luís Montenegro não só apoiou oficialmente, o PSD apoiou oficialmente Luís Marques Mendes, como Luís Montenegro foi uma presença muito evidente na campanha eleitoral, acabou por estar muito colado a Luís Marques Mendes, o que tem o lado mau, que é a derrota de Luís Marques Mendes, mesmo que o que este candidato teve nas presidenciais, que foi 11%, não seja aquilo que a AD ou sequer que o PSD consegue em eleições legislativas, é muito superior a isso. A verdade é que fica ali uma marca e uma ferida na AD e no PSD. Tudo isto, todo este jogo, porque no fundo é um jogo, é uma jogada tática pura de Luís Montenegro não apoiar ninguém, deixa-o nesta posição de fragilidade quando vai à Assembleia da República. Mas também, provavelmente, deixaria no dia seguinte às eleições, à segunda volta das presidenciais, numa situação ainda de maior fragilidade, se por acaso se atravessasse por uma figura como António José Seguro de forma oficial nesta campanha eleitoral, porque ficava também à mercê das críticas do Chega. É verdade que as críticas do Chega vão chegar, quer ele apoie, quer ele não apoie, António José Seguro, mas a relação institucional que Luís Montenegro tem necessariamente de ter com o Chega na Assembleia da República ficava maculada e provavelmente, se André Ventura ainda por cima crescer nesta segunda volta das presidenciais, mais desajuda a esse clima que poderia advir de um Luís Montenegro apoio acabou por salientar lado. aqui as pontes que fez, entretanto, com o PS, não é? Também deu destaque a isso logo no início do debate. Deu, e o Chega também tem feito exatamente, ainda ontem ouvimos ainda ontem ouvimos esse mesmo argumento do lado de André Ventura, não é? Para dizer a Luís Montenegro que não havia nenhuma razão para não apoiar o próprio Ventura e que do outro lado afinal havia muitas pontes. Mas Luís Montenegro está aqui um bocadinho entre a espada e a parede, entre ser criticado por ter cão e ser criticado por não ter. Não há volta a dar nisso. A jogada tática, o posicionamento tático que adotou para a segunda volta é criticável, mas ao mesmo tempo, em termos de preservação de relações institucionais e do ambiente que um primeiro-ministro tem de ter, quer com Belém, quer com os partidos que estão na Assembleia da República, acaba por ser aquilo que ele valorizou. É bom notar que na Assembleia da República o governo não tem uma maioria sólida. Precisamente por isso. Precisa do Chega e precisa do PS. Exatamente. E tem feito esse jogo. O orçamento foi com um, as leis relativas à imigração foram com outro. Luís Montenegro tem feito esse balancear e é assim que tem conseguido sobreviver. Também é certo que é difícil, neste ambiente político, que um partido como o Partido Socialista vá deitar um governo abaixo. E mesmo que André Ventura saia destas presidenciais, como é expectável, com um resultado reforçado até relativamente àquele que teve na primeira volta, que possa crescer um bocadinho e assustar a direita, a restante direita, a verdade é que Luís Montenegro tem de se relacionar com os dois. Tem de ter essa relação e sabe que André Ventura terá sempre que segurar
este governo para sobrevivência própria, mas o PS ainda mais, por meio de razão, pela experiência que tem de já ter provocado eleições e de a seguir ter tido um problema nas eleições seguintes. Não ter sido penalizado de alguma forma por deitar um governo abaixo. Portanto, este momento é delicado para todos. Luís Montenegro não está num papel fácil, mas nesta posição que ele se colocou, acaba por ser aquela que lhe salva, se calhar, a melhor apelo de primeiro-ministro. Raul, concorda com a Rita quando diz que por esta altura não restava outro posicionamento a Luís Montenegro? Deixa-me discordar concordando. Embora seja talvez paradoxal com a Rita. Acho que Luís Montenegro, a partir do momento em que apoia um candidato, Luís Marques Mendes, e esse candidato não passou à segunda volta, não podia, em circunstância alguma, ter outra atitude senão esta. Ou seja, aquele sarilho que muita gente diz que Luís Montenegro está embrulhado, não me parece sarilho nenhum, sinceramente. Porquê? Porque Luís Montenegro, além de ser líder do PSD, é primeiro-ministro num partido que está no poder. Imagine-se que Luís Montenegro escolheria António José Seguro ou André Ventura. O que é que hoje nós estávamos aqui a dizer? Mas escolheu António José Seguro porquê? Porque se quer aliar ao PS, mas escolheu André Ventura porquê? Porque quer normalizar o Chega. Portanto, não há saída a não ser esta saída estratégica e inteligente da parte de Luís Montenegro. Não tinha outra qualquer hipótese. Portanto, está a fazer bem. Aliás, hoje o debate que eu vi, a grande parte, tem pouca história ou não tem história. Pedro Pinto do Chega e o Chega sem André Ventura no Parlamento não é bem o Chega que nós conhecemos, já agora esse parêntese, entrou com aquela desafio de dizer, mas o senhor o que é que quer apoiar? Quer apoiar a esquerda, o Partido Socialista, ou quer apoiar o espaço onde a direita se insere, partindo do princípio, segundo Pedro Pinto, que o Chega é um partido que se insere na direita. Então eu acho que Luís Montenegro está a fazer tudo bem. Poder-me dizer, mas porquê é que apoia Luís Marques Mendes? Porque o PSD tinha que ter um candidato. Escolheu bem ou escolheu mal, isso é evidente que, a partir do momento que Marques Mendes não passou à segunda volta, a responsabilidade é do próprio, como o próprio assumiu, mas também é de quem o apoiou. Embora, é preciso dizer, há aqui duas pessoas que eu neste contexto quero sublinhar. Uma é Hugo Soares, que deu o corpo e o manifesto ao apoio a Luís Montenegro. É verdade que o Primeiro-Ministro também se atravessou, e eu acho isso muito bem. Quer dizer, avançar com apoio e depois ficar ali nas encolhas, eu em política acho que isso paga-se a curto ou a médio prazo. Acho que fizeram muito bem. E outra pessoa, talvez a despropósito, que sempre disse ao Partido Socialista aquilo que queria fazer, foi Ascenso Simões. Eu acompanho os comentários dele, regulares, e Ascenso Simões, desde o início, desde que António José Seguro avançou, disse aos socialistas, tenham juízo, porque é este o candidato que devem apoiar, e tenha juízo à esquerda, à extrema-esquerda, porque é este o candidato que pode unir a esquerda. Foi preciso uma primeira volta para chegar a essa conclusão. Agora, governar e escolher é prevenir, não é remediar. E está muita gente a remediar. Repare-se como é que, de um momento para o outro, por obra e graça, obviamente, dos resultados de domingo, as pessoas começaram a escolher outro, no preciso momento, com pouco tempo. Eu percebo, aliás, acho que António José Seguro cometeu agora, já nesta semana, um pequeno erro, talvez seja um ligeiro deslize, que era agradecer o apoio dos mandatários de Luís Marques Mendes e de João Coutinho Figueiredo. Acho que o António José Seguro, que teve coragem de avançar, tem uma linha definida, que tem grande probabilidade, grande possibilidade de ser Presidente da República, embora, como já o disse aqui, não são favas contadas, a democracia tem esse pequeno pormenor, mas António José Seguro não tem que agradecer a ninguém. Eu acho que os socialistas e a extrema-esquerda e a esquerda têm que agradecer a António José Seguro. Até hoje, eu hoje fiquei um bocado surpreendido, confesso, que o Presidente do Conselho Europeu, Dr. António Costa, que veio dizer que vai apoiar António José Seguro, ele diz mais, já votou em António José Seguro e vai voltar a António José Seguro. Não tem muito tempo que eu ouvi o mesmo Presidente do Conselho Europeu, Dr. António Costa, dizer que, enquanto Presidente do Conselho Europeu, não podia ter uma opinião pública sobre esta matéria. E agora já pode. Deixou bem explícito. E agora já pode. No PS e na esquerda, de facto, gerou-se uma hipocrisia que vem de trás, tem 10 anos, quer dizer, isto, toda a gente sabe isto, que eu lamento. Como é que, já agora deixa-me dar aqui uma caneladazinha, se me permites,
Como é que os alunos de Augusto Santos Silva podem acreditar no professor Augusto Santos Silva? Eu, se fosse aluno de Augusto Santos Silva, tinha algumas dúvidas do que ele me estava a dizer numa aula. É evidente que isto é ironia e é uma canelada. Mas é preciso que a esquerda perceba que não vale tudo para depois um indivíduo que foi criticadíssimo, foi chamado de tudo e um par de botas. António José Seguro sofreu qualificações absolutamente para além daquilo que é aceitável, para além de Bagdá, como se costuma dizer. E agora está tudo reunido a António José Seguro porque é a última Coca-Cola do deserto. António José Seguro não tem que agradecer a ninguém. Ou seja, tanto a direita como a esquerda e a extrema-esquerda que apoia António José Seguro têm que agradecer a António José Seguro, porque senão, obviamente, não estavam na segunda volta. Dito isto, eu acho que o Primeiro-Ministro, que também é a líder do PSD, só pode fazer isto. E penso isso desde domingo e desde os resultados eleitorais. Ou seja, tem que se posicionar ao centro, ele sempre esteve aí, tem que, desde o início de que é chefe do governo, desde a primeira campanha eleitoral que disse não é não, embora obviamente o não é não tenha nuances, como é óbvio, a política é precisamente isso, mas não pode alinhar por um lado ou alinhar por outro, tem que seguir em frente. Eu acho que no fim do dia, com uma maioria relativa no Parlamento, nem o Partido Socialista de José Luís Carneiro terá coragem nos próximos tempos, e bem, é uma atitude assertiva de derrubar o governo, nem se pode aliar ao Chega ou vice-versa para derrubar Luís Montenegro. É preciso tempo, é preciso ter calma, não dar o corpo pela alma. E, portanto, eu acho que Luís Montenegro tomou a decisão correta, não podia ter outra. Quem acha que o Primeiro-Ministro está metido num sarilho, eu acho que se engana.